E aí galera, beleza? Estamos chegando aqui já no final da nossa prova, faltam só 4 questões, então bora lá. A questão de número 29 é de funções. Ele define f, g e h. F ele diz que é uma função quadrática, raízes 0 e 4, cujo gráfico tangencia o gráfico de g. G, por sua vez, é uma função constante, né? G de x igual a m, com m maior que zero, em que m é a raiz dessa equação aí. 1 meio elevado a menos 2x ao quadrado mais 8x mais 3 é igual a 128. E h é uma função afim, uma função do primeiro grau, cuja taxa de variação é 1 e cujo gráfico intercepta o gráfico de f na maior das raízes de f. Então, considerando esses gráficos, a gente tem algumas afirmativas, e como as opções falam de todas são verdadeiras, apenas duas, apenas uma ou nenhuma, vamos ter que analisar todas, então vamos com calma. A minha dica é, começa pela g, é um pouquinho mais fácil. A g é uma função constante. Ela é igual a m e m é maior que zero. M é a raiz de uma equação, então a gente pode resolver essa equação logo, né? Então, essa equação, se a gente escrever o 1 meio como 2 elevado a menos 1 e o 128 como 2 elevado a 7, fica fácil de ver que vai ser uma equação até tranquila da gente resolver, né? Porque a gente pode reescrever isso daqui como 2 elevado a 1, quer dizer, 2 elevado ao produto disso aqui. E o produto disso aqui é exatamente isso, 2x ao quadrado menos 8x menos 3. Então, 2x ao quadrado menos 8x menos 3 tem que ser 7. Ok? Isso dá que 2x ao quadrado menos 8x menos 10 é igual a 0, o que nos dá como raízes menos 1 e 5, por Bhaskara ou por soma e produto. Beleza? Então, se a gente tem essas raízes, a gente sabe que o m é uma dessas raízes, só que a gente sabe que o m é maior que zero, certo? Então, a gente sabe que o m é 5, beleza? Logo, g de x é igual a 5. Tranquilo? Então, a gente achou a nossa primeira função. E com o g, a gente vai encontrar o f, né? Porque o f é uma função quadrática de raiz 0 e 4. Então, a gente pode escrever ela nesse formato aqui, né? A vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. E esse a gente não sabe, né? A gente pode reescrever assim, como ax ao quadrado menos 4ax, mas esse a princípio, a gente não sabe. Como que a gente vai descobrir? Bom, a gente sabe que a função f tangencia a g. Só que uma função do segundo grau tangenciar uma função constante, repara bem, uma função constante, né, no caso g de x, y igual a 5, é uma reta horizontal. Para uma função do segundo grau ser tangente a essa reta, significa que o vértice dela, dessa função do segundo grau, vai ter que estar nessa reta. Entenderam? Então vamos escrever isso. Como f tangencia o gráfico de g de x igual a 5, existe apenas um valor, x de v, tal que o f desse x de v é igual a 5. Esse x de v é exatamente o x do vértice. Eu já botei de propósito. Beleza? Então, o f do x de v tem que ser 5. O f do x do vértice tem que ser 5. Ou seja, o y do vértice tem que ser 5. Beleza? E a gente sabe, né, que y do vértice pode ser escrito como menos delta sobre 4a. No caso, o delta é b ao quadrado menos 4ac. E aqui na nossa equação não tem c, né, não tem termo independente de x. Então fica mais ou menos com essa cara aqui, ó. O b ao quadrado, que é o menos 4a ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o a mesmo, vezes c, que é 0, dividido por 4a. Isso dá 5. Logo, a gente tem que o a é menos 5 quartos, resolvendo aqui. Isso nos dá que o f de x é menos 5 quartos de x ao quadrado, mais 5x. Só substituir esse a aqui nessa f. Beleza, galera? Então, a gente já achou g e f, falta só h. E uma observação. A gente achou o y no vértice, então não custa nada achar o x do vértice aqui. Vocês vão entender por quê. O x do vértice é menos b sobre 2a,
Então acaba ficando 4A sobre 2A, que é 2. Ok? Então não se preocupa, porque nesse slide aqui vai ter o f e o g separadinho bonito aqui. Então, para achar o h, ele fala que é uma função do primeiro grau, ou seja, y é igual a mx mais q, ou ax mais b, como você preferir. E ele fala que a taxa de variação é 1, ou seja, esse nosso m vai ser 1, certo? Aqui, h de x é igual a 1 vezes x mais b, ok? E ele fala que ele intercepta o gráfico de f na sua maior raiz. A gente viu que as raízes, a gente encontrou as raízes do f, certo? Então, a maior raiz é justamente 4, né? Porque ele intercepta, as raízes são 0 e 4. Então, ele intercepta na maior, é o ponto 4, 0. Então, se h intercepta o gráfico de f nesse ponto, significa que esse ponto satisfaz essa equação do h aqui, ok? Então, a gente pode escrever que 0 é igual a 1 vezes 4 mais b, logo b é menos 4, logo h de x é x menos 4. Beleza? Então, a gente encontrou f, g e h. Agora vai ser mais fácil da gente resolver. E é o seguinte, a primeira afirmativa fala, a função real k, definida por k de x igual f de x vezes h de x elevado à quinta, dividido por g de x, é não negativa e dá uma condição. Então, isso aí é o quê? Análise de sinal. Análise de sinal de um produto, né, de um quociente de funções. Sendo que o seguinte, repara bem numa coisa. Ele deu um intervalo para a gente que isso aconteceria. Se a gente quiser provar que isso aqui é falso, basta a gente encontrar um ponto que faça essa afirmativa ser incorreta. No caso, a gente sabe que tanto f quanto h de x zeram para x igual a 4. Né? A gente sabe isso, porque o f de 4, a gente sabe que o 4 é raiz, então o f de 4 é 0. E o h de 4 também, porque o 4 também é raiz do h. Certo? Então, se a gente fizer o k de 4, né, o f de 4 vezes o h de 4 à quinta dividido pelo g de 4 ao quadrado, a gente vai obter como resposta 0. E repara que ele fala assim, ó, essa função ela é não negativa se e somente se o x pertence a esse intervalo. Ou seja, vale a ida, vale a volta. Só que eu achei um ponto aqui, no caso x igual a 4, que satisfaz essa ideia dessa expressão ser não negativa. 0 é não negativo. Faz sentido? Então, o x sendo 4 me gera um k de x valendo 0, que é não negativo, e esse 4, que gerou esse 0, não está presente no intervalo da opção. Faz sentido? O 4 não pertence a esse intervalo que ele determinou, então essa afirmativa é falsa. Foi? Então repara que você pode analisar o sinal disso aqui, claro que pode. Só que a questão não queria que você fizesse isso, esse é o ponto. A questão queria que você fizesse o caminho mais fácil, que era analisar esse cara aqui, o 4. Ok? A segunda, ele fala que h de x é menor que f, que é menor ou igual a g, se e somente se esse intervalo. E aí eu te digo, lembra que a gente achou o x do vértice, que era 2? E olha só quem ele tira aqui. O x pertence a esse intervalo menos 2. Quando eu olhei isso aqui, eu pensei, pô, por que ele está tirando 2? Por que ele tirou o 2 desse intervalo? Por que não analisar? Percebe? Então, repara só. F de 2 é só substituir o 2 aqui. O G de 2 é 5, como todo mundo, e o H de 2 é só substituir o 2 aqui. A gente vai encontrar, então, F de 2 vale 5, G de 2 vale 5 e H de 2 vale menos 2. Claro que F de 2 vale 5, porque lá atrás a gente achou o x do vértice e o y do vértice. O x era 2 e o y era 5. Então tá certo isso. E justamente, o 2, ele obviamente não está nesse intervalo, porque ele disse que não está, ele tirou o 2 aqui na mão. Só que o 2 satisfaz isso sim. Por isso que é importante esse menor ou igual aqui.
Porque se fosse só menor, aí realmente, aí ele teria que tirar o 2. Mas como ele pôs menor ou igual, o 2 satisfaz sim. Então, ele tirar o 2 aqui está errado. Essa afirmativa está falsa. Porque H de 2 é menor que F de 2, que é menor ou igual a G de 2. Satisfez. É falso. Tranquilo? Então, repara, mais uma vez, você obviamente poderia analisar cada uma dessas funções, quando que elas são positivas, quando que elas são negativas, quando que uma é maior do que a outra. Claro que você pode analisar isso. Só que a questão não queria que você fosse por esse caminho. Garanto para você. Isso é prova da AFA, é tempo. Prova da AFA é prova de tempo. Então fica ligado. Fica ligado porque muitas vezes tem esses pequenos detalhes que podem te ajudar muito. E nem todo mundo percebe. Pô, isso aqui nem todo mundo percebe. Tá bom? E para terminar, ele fala da equação h de x menos f de x. Ele diz que quando ela é zero, só possui duas raízes positivas que fazem isso aqui ser zero. E repara só, h de x menos f é só fazer a conta. X menos 4 menos esse f aqui. Dá isso. 5 quartos de x ao quadrado menos 4x menos 4. Ok. Só que isso daqui é uma equação do segundo, é uma função do segundo grau. Se você analisar as raízes dessa função, você mais especificamente, se você analisar o produto delas, olha que coisa legal. Óbvio que você pode encontrar as raízes. É fácil encontrar as raízes. Mas eu quero roubar, eu quero fazer diferente. Então, se você olhar o produto dessas raízes, dá uma olhada. O produto vai ser menos b sobre a. Vai ser, desculpa, c sobre a. Ok? Falei besteira. Vai ser c sobre a, ok? Então vai ser menos 4 dividido por 5 quartos, que dá menos 16 quintos. O que isso importa pra gente? Nada. O que importa é que deu negativo. Se o produto de dois números é negativo, eu tenho certeza, um é positivo, o outro é negativo. E ele falou pra mim na minha cara que são duas raízes positivas. Não pode. Uma é positiva e uma é negativa. Isso é falso. Logo, nenhuma é verdadeira. A questão mentirosa. Beleza, galera? Claro, todas as afirmativas que eu fiz tinham um jeito mais bonitinho de se fazer. Mas eu não queria fazer, eu queria fazer do jeito mais esperto para vocês sacarem como é. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido minha intenção. Bora para a próxima aí.